E nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono, a Josefina não aguentará a dor de ver a Renata tendo tudo aquilo que ela queria para ela e também para a Roberta. E então a megera acabará de vez com a vida da rival. Marina, mãe dos filhos de Jerônimo, não resistirá e perda será irreparável na hora do parto e a mulher deixará testamento secreto. Outra grande perda acontecerá e chocará o público com um final novo, alternativo em Quando Me Apaixono. Veja isso e muito mais. Se você está assistindo novamente a Quando Me Apaixono, fica ligadinho agora no último capítulo que vou postar e que vocês vão acompanhar nesse vídeo para ver o que vai mudar nessa versão agora nova de Quando Me Apaixono. Então, antes de continuarmos aqui, já clica no gostei, se inscreve no nosso canal e me conta uma coisa: qual das duas irmãs são a mais bonita, a Renata ou a Roberta? Deixem sua opinião logo aqui abaixo em comentários e vamos saber tudo o que vai acontecer nessa nova versão de Quando Me Apaixono. No capítulo de hoje de Quando Me Apaixono, o último capítulo está para large demais. Está acontecendo a festa de aniversário das duas, como um ritual de todos os anos. A Roberta se aproxima da Renata para lhe dar um abraço. A Josefina está lá no palco, toda disfarçada, vestida de preto, junto com o pessoal da banda e com peruca roxa e óculos preto também, e um faz defunto em suas mãos. Quando a Roberta abraça a Renata, a Roberta já está, gente, toda comovida. Ela já sabe quem a Josefina realmente é. Ela já não tem mais nada a defender a Josefina depois de tantas maldades. Ela já descobriu também que a Josefina foi quem tirou a vida de Rafael. Enfim, a Roberta agora fica do lado de Josefina se ela quiser, porque toda a verdade ela já sabe. Então, querendo mudar de vida e ser uma pessoa melhor agora, a Roberta então se aproxima da Renata e de coração, pela primeira vez depois de anos, ela dá um abraço sincero na irmã e olha então a cara de Josefina bem que está em cima do palco, bem próximo delas com o faz defunto em mãos e fica revoltada a Josefina. Nisso, a Josefina aponta o faz defuntos então para a Renata, a Roberta vira justamente nesse momento para salvar a vida de sua irmã. Todos começam então a gritar sem entender o que aconteceu ali. Aí então Jerônimo e Matias correm para pegar então a Josefina. Matias puxa então a peruca da megera e o Jerônimo a segura. O Gonçalo junto com a Regina acudem então a Roberta, que cai no chão sem ter muito o que fazer. A Josefina fica desesperada com o tamanho do erro que ela acabou de fazer. Aí então o Gonçalo pede para que prendam a Josefina. Aí, enquanto a Roberta está no chão, ela começa a chamar pelo seu pai, porque ela tem Gonçalo como pai. E então ela fica o tempo todo com medo, chamando, enquanto Josefina corre para perto então da Roberta e fala: meu amor, por que você fez isso, meu amor? Não era para você, era para a Renata. Fala então ela com muita raiva. Aí então, ela já então em seus soluços de morte, ela fala então para a Josefina: Você me fez mal desde que eu nasci, fala a Roberta. Aí a Josefina fala: não, meu amor, eu não fiz isso por querer, eu fiz isso tudo para lhe ajudar, não pense isso de sua mamãe. Aí então a Roberta fala: mamãe, o seu amor me matou, fala então a Roberta em soluços. O Gonçalo e a Renata ficam assistindo toda aquela cena sem poder fazer nada, enquanto a Roberta dá seu último suspiro. Aí então a Roberta conta para a Josefina que ela tentou então de tudo para que a Roberta aprendesse a nunca amar a Renata, mas hoje ela olha para a Renata e vê que isso é impossível. Renata é um amor de pessoa e que se não fosse a Renata em sua vida, ela não teria nem pelo menos dado um riso em toda a sua vida. E então nesse momento ela implora perdão a Renata por todas as coisas que ela fez e diz que foi influenciada totalmente por causa de Josefina. Ela fala então para a Renata: eu te odiei, minha irmã, eu te odiei por toda a minha vida porque não me ensinaram a te amar. Aí então nesse momento a Josefina pede para que a Roberta não morra. Aí então a Roberta fecha seus olhos e foi a última vez então que ela respirou. A Josefina então recebe um de seus piores castigos nesse momento, quando sua joia rara acaba de falecer. Gonçalo e Renata ficam incrédulos então com tamanha dor naquele momento e ficam então sem conseguir nem olhar na cara da Josefina, que acabou então de tirar a vida de sua própria filha.
O Gonçalo fica então irreparável com tamanha dor e a Renata também com tamanha perda. A Adriana e entre outros estão todos lá e ficam chocados com o tamanho da maldade que a Josefina foi capaz de fazer e acabou então que provando do seu próprio veneno. E então é nesse momento que todos se despedem então da Roberta, que infelizmente se viu de fantoche a vida toda para a Josefina. A Josefina a manipulou até seu último segundo, porém a Roberta tomou uma de suas grandes decisões, que foi salvar a Renata no seu suspiro de vida e então salvou a vida da irmã. Era nesse momento então que a Renata poderia então ter morrido, mas a Roberta tomou a frente. Aí nisso a Renata se consola nos braços de Jerônimo e enquanto a Josefina começa a chorar bastante, perguntando então por quê? Por que ela teve que fazer isso? Porque quem era para estar aqui era a Renata e não você. O tempo passa e a Josefina recebe outro castigo, e um mais cruel do que o outro. Ela termina, gente, louca, varrida, com a camisa de forças, então sem nenhum único senso em sua mente. Aí ela começa então a falar com a boneca, como se a boneca fosse a Roberta, pedindo para que a bebê durma, e pergunta para a menina se ela gostou daquela roupinha, mas é apenas uma boneca de pano. A cena então mostra que Gonçalo e Regina estão do outro lado da tela, lá do quarto, onde tem um espelho, mostrando então como que a Josefina está. A cuidadora dela diz desde que ela perdeu a filha, ela não saiu mais desse transe e ela acredita então que aquela boneca de pano é a Roberta. Então, a cuidadora informa tanto para Gonçalo quanto para Regina que o mais provável é que ela nunca se recupere, que ela nunca mais saia daquele transe. Aí então, a Josefina tem esse final de não conseguir nem se lembrar do seu próprio nome e ficar presa então na maternidade, onde ela então tinha o seu grande amor, que era a Roberta. Amor tão doentio esse que acabou destruindo totalmente a vida da filha. O Gonçalo coloca então um ponto final em toda essa história. Quando a Regina não consegue aguentar mais olhar aquela cena, ela se retira e a cuidadora vai junto. O Gonçalo finalmente consegue um minuto a sós então com a Josefina, sem estar perto dela, né? E de longe ele fala então para a Megera que essa é a última vez em que eles verão. Então, o Gonçalo consegue se vingar da Josefina no seu último segundo, dizendo então para ela que essa é a última vez em que eles se verão e que nunca mais ele não vai querer nem mencionar o nome da Megera, e então ele vai embora. A cena então mostra a Josefina no canto de parede, todo branco, fofo lá, né? Sem conseguir racionar, sem conseguir pensar, sem conseguir nada, apenas chamando pelo nome de Roberta, e fica então maluquinha da Silva. Por sua vez, a Renata está lá admirando o quarto do seu primeiro filho primogênito. Ela fica então admirada. Para quem não sabe o nome do filho dela, né, o primeiro, que será de Renata e Jerônimo, eles darão o nome de Rafael. Matilde diz que chamará ele de Rafaelzinho. Aí elas estão lá nos preparativos, arrumando berço, decoração, aquela coisa toda bem animadas, quando de repente a Renata sente uma contração. Aí ela se preocupa e de repente, gente, a bolsa dela estoura. Ela fica com medo porque faltam ainda 2 meses para ela completar os 9 meses, ou seja, a criança vai nascer antes do tempo. Aí ela diz que isso não pode acontecer, ela não pode nascer agora. E então as meninas que estão lá ajudando ela lá no quarto ficam preocupadas e levam então a Renata para poder repousar um pouco enquanto chamam pelo médico e ligam também para o Jerônimo para avisar que o bebê está prestes a nascer. Escandalosa que só ela, a Matilde chega então correndo para avisar ao Jerônimo que a Renata acabou de entrar em trabalho de parto. O Jerônimo toma até um susto, porque como ele mesmo acabou de falar, faltam 2 meses ainda. Aí o Carlos pede para que ele se apresse, que ele se toque, que a criança está nascendo, não vai esperar. E então todos correm para poder ajudar a Renata de alguma forma nesse trabalho de parto agora. Aí em uma cena pra lá de contrariada, gente, a Marina também entra em trabalho de parto. Vê só se pode. As duas então, no mesmo dia, darão à luz ao filho de Jerônimo. Pois é. Aí então o Antônio, que está lá com o padre, ajuda então a Marina para que ela possa então se ir até o hospital. Um vai dirigindo, outro vai dando aquela ajuda e coisa e tal. Nisso, o Carlos está com a Matilde dentro do carro, dirigindo em direção ao hospital com o Jerônimo e a Renata, que já está com a bolsa estourada e sentindo fortes dores também.
Aí então o Jerônimo liga para a Regina para informar que a bolsa de Renata estourou e pede para que ela vá até a cidade para que possa então ajudar naquele momento tão especial do casal. Quando então o Jerônimo desliga o telefone após falar com a Regina, até a Renata gritou pedindo para que a Regina venha logo, o telefone toca novamente. Dessa vez é o Antônio para falar com o Jerônimo que a Marina está indo para o hospital. Aí Jerônimo quer saber o que foi que aconteceu e é nesse momento então que o bonitão fica sabendo que a Marina também está em trabalho de parto. Todo mundo fica então espantado com essa situação, é uma coincidência muito grande, é aquela coisa, né? Não cai um raio duas vezes no mesmo lugar, só que nessa situação aqui parece que acontece. Tanto a Renata quanto a Marina estão então prestes a dar à luz, tudo no mesmo dia, no mesmo hospital, aos filhos então de Jerônimo. A Renata já está então em trabalho de parto, já está sendo bem acompanhada com toda a equipe médica e enfermeiros também, tudo certo, tudo ok. A Marina, por sua vez, também. Aí as duas começam a sentir contrações ao mesmo tempo e, gente, é uma cena hilária e também muito comovente das duas. Até que então a cena mostra apenas a Renata conseguindo então dar à luz ao menino. Aí então a emoção toma conta então toda aquela sala lá e o Jerônimo fica todo animado em ver então o nascimento do seu bebê. A Renata também, e então ela vai para os braços dela, os dois ficam lá trocando juras de amor e dizer que estão muito felizes então por causa do nascimento do bebê e agradecem então a Deus por isso, por tudo ter dado certo. Por sua vez, as coisas não estão indo muito bem com Marina. Voltamos diretamente agora para a sala de parto onde ela está e o médico informa que apesar de já ter colocado então remédio para induzir então o parto, não está dilatando e é claro que a Marina terá que fazer uma cesárea de urgência. A Marina diz que pode sim, ela autoriza fazer então essa cesárea, porém que não coloque em risco a saúde de seus bebês. Aí o médico diz que, bom, em risco eles já estão, pois está em sofrimento fetal. Aí nisso, então, toda a equipe agora se juntam para poder ajudar a Marina para que ela possa colocar seus filhos no mundo com saúde. E nisso, então, voltamos para a cena onde está, então, a Renata, junto com o Jerônimo, felizes da vida, então, em receber o seu primeiro bebê em seus braços. E naquele momento de alegria de Renata e Jerônimo e o bebê, aí então entra uma enfermeira para avisar que a Marina também estava em trabalho de parto, como já foi informado, e que agora ela terá que fazer uma cesárea de emergência. Jerônimo e Renata se assustam e perguntam o que foi que aconteceu. A enfermeira apenas avisa então ao casal que a Marina não conseguiu dar à luz e que teve alguns problemas durante o parto e que diante dessa situação o médico achou mais viável fazer então a cesárea de emergência, até porque as crianças já estão em sofrimento fetal. Aí nesse momento a Renata pede para que o Jerônimo vá até onde Marina está e que a ajude, que converse com ela e que a apoie. Nisso o Jerônimo, gente, fica até mais confortável, né, com essa situação em que a Renata está apoiando ele ir. Imagina só se ele tivesse ficado com uma Renata vilã, ela teria dito que não, querendo só o Jerônimo só para ela, como é o caso então da Salma lá em Contigo Sim. Ela não consegue nem pensar que o Leonardo está perto da Ângela, que ela já começa a ficar doente, aquela coisa toda. Enfim, aí infelizmente a Marina não é uma vilã, mas terá o mesmo final que a Salma, ela morrerá. Quando o Jerônimo sai então da sala, a Renata abraça bem forte o seu filho e pede para que ele não sinta medo, pois já já os seus irmãozinhos estarão então vindo ao mundo e que todos eles estarão bem, fala ela, e então dá um beijo no bebê. Então Renata joga tudo quanto é de energia boa para que a Marina e que seus filhos fiquem bem. Jerônimo agora está lá na sala de cirurgia junto com a Marina e acaba então recebendo uma das piores notícias possíveis. O médico informa que as crianças estão em estado mau, a Marina também está em um estado muito crítico e que se ela continuar recebendo então o líquido amniótico lá pelos pulmões, ela falecerá em pouco tempo. O Jerônimo fica todo aflito porque
Bom, há poucos ele viu então a Marina toda bem, sorridente, esperando então seus bebês, que estava tudo bem, e em outro ângulo ele olha agora para ela, ela está lá toda debilitada em cima de uma cama, prestes a fazer uma cirurgia, uma cesárea, para salvar a vida de seus bebês, onde alguém pode então falecer, tanto a Marina quanto as crianças juntos, ou apenas ter que salvar apenas um. Então Jerônimo fica numa situação bem complicada diante de toda essa situação. A Renata recebe suas primeiras visitas depois de ganhar o neném. Pois é, a Matilde junto com o Carlos, que agora já são um casal lindo, apaixonados, vão visitar a Renata. A Renata está lá então e a Matilde pergunta: cadê o menino? Aí a Renata diz que ele é prematuro e que não poderia estar lá. E então, a Renata diz que ele nasceu com saúde e começa a contar todos os detalhes. Nisso, Carlos enche seus olhos de lágrimas e diz que deve ser maravilhoso ser pai. Fala ele então já nascendo aquela vontade de ser papai também. Aí a Matilde então se declara para o Carlos, dizendo que eles precisam se apressar para que eles também possam conhecer essa sensação. Justamente isso, quando então a Renata diz que ser pai, ela não sabe qual a sensação, mas de ser mãe é a coisa mais maravilhosa que alguém pode acontecer em sua vida, é de ser mãe. E aí, tem alguma mamãe aqui nesse canal? Nos conta, você já é mãe? Ou você ainda espera muito um dia poder encontrar alguém especial e poder formar sua família? Deixem aqui abaixo em comentários que eu quero ver quantas mamães já tem aqui no canal e quantas ainda tem esse sonho em um dia poder ser mãe. Agora vamos continuar aqui com o último capítulo de Quando Me Apaixono, gente, que é cada uma de tirar o fôlego. Infelizmente também tem seu lado ruim, né, que é algumas mortes, algumas contradições, mas vamos continuar falando aqui sobre o estado de saúde de Renata e Marina, que deram à luz no mesmo dia. Jerônimo está então todo paparicado olhando as crianças ali. Fica então dizendo que elas são lindas, são bonitas. Ele cuida com cuidado, com carinho, cada uma delas. Aí então a Marina se acorda e pergunta se já nasceram. Jerônimo diz que sim, que elas são lindas e que estão bem, que estão com saúde. Fala ele bem entusiasmado. Nisso, ele leva então uma a uma até para colocar em cima então da Marina e ela poder conhecer suas filhas pela primeira vez. A Marina está passando muito mal e algo terrível vai acontecer nessa cena aqui. Não pisca os olhos porque senão você vai acabar perdendo. Olha, é o seguinte, ela começa então a passar muito mal e o Jerônimo pede para que ela fique calma. Mesmo ele colocando as crianças em cima dela lá para que ela pudesse conhecer, as coisas não melhoram e ela continua a passar mal. A equipe médica está de plantão ali olhando toda a situação. Aí a Marina quer fazer seu último pedido para a Renata. Jerônimo pede para que ela não fale assim, logo ela estará bem para poder cuidar das meninas. Aí a Marina diz que a coisa ficou muito mais séria agora e ela tem necessidade de conversar com a Renata ou será tarde demais. Aí ele olha então para os médicos, que balança a cabeça que sim, para que o Jerônimo vá logo atrás da Renata. E então o Jerônimo deixa as crianças lá, os médicos, a enfermeira vai tirar então as crianças de perto de Marina, porque ela já não está muito bem. E o Jerônimo corre para poder encontrar a Renata e poder contar a ela que a situação piorou. Nisso, vemos então que a Renata está muito bem acompanhada, dando risadas, sem saber do que está acontecendo com a Marina e está conversando com o Carlos e a Matilde. Jerônimo chega até parecendo então furacão de tão rápido. Ele entra, aí a Renata pergunta: e como é que está a Marina? Aí ele diz que muito mal, as coisas se complicaram e ela quer vê-la. Aí então a Renata já começa a se ajeitar, ele leva então a cadeira de rodas, o Carlos e a Matilde começam então a ajudar a Renata, que ainda está sentindo algumas dores, né, porque acabou de dar à luz, enquanto o Jerônimo ajuda então a Renata para que ela possa ver então a Marina, e se eles demorarem muito, talvez nem dê tempo de Marina poder então fazer seu último pedido para a Renata. Nisso, vemos então que a Marina está muito mal e debilitada. Jerônimo chega então com a Renata e a Renata está lá com todo o coração para poder ouvir então o que a ex de Jerônimo tem a dizer. A Marina já está então com seus olhos profundos, gente, arroxeados, como quem realmente não vai resistir. E então, nesse momento, ela tira sua máscara para fazer o último pedido à Renata. A Renata pede para que a Marina fique tranquila, porque vai ficar tudo bem. Aí a Marina diz que ela é médica, ela sabe que bem ela não vai ficar e que não há nada de bem ali. A Renata fica muito preocupada, o Jerônimo com os olhos cheios de lágrimas e com pena de toda aquela situação em ver uma pessoa boa e gentil como a Marina a falecer pouco a pouco.
Aí então a Marina olha para o Jerônimo e olha para a Renata, e ali ela começa então a se despedir. Ela pede então a Jerônimo que deixe que ela converse com a Renata a sós. Aí o Jerônimo diz que ela está cansada, está exausta, ela acabou de dar à luz a 2 crianças. Aí então a Marina diz que necessita conversar com a Renata e que talvez seja suas últimas palavras seja com ela. E ela prefere muito que seja assim, pois ela sabe que a Renata é uma mulher genial, uma ótima mulher. E então, chorando, ela pede para que a Renata proteja suas filhas e que a partir de hoje ela não deu à luz a um menino, e sim a 3. Chorando muito, a Marina pede para que a Renata se transforme na mãe de suas filhas e que deixe ela crescer sabendo disso, se for possível, para que elas não sintam a dor de perder uma mãe. Aí então a Marina, chorando bastante, pede para que a Renata as ame, as cuide, as eduque e que faça elas parecer com a Renata, porque a Renata é uma mulher muito linda, uma pessoa de coração tão bom e tão puro. E nesse momento a Marina então diz que entrega as suas filhas para a Renata, para que Renata cuide delas e que faça delas uma grande mulher. A Marina então começa a cada vez mais se despedir deles 2. A Renata pede para que a Marina não fale assim e as 2 começam então a chorar bastante com toda essa situação. Aí Jerônimo pede para que a Marina não pense assim, que fique calma, fique tranquila. Ela só está cansada e debilitada e que logo logo tudo isso passará e ela poderá criar as meninas. Aí a Marina diz que gostaria que tudo isso fosse verdade, mas além de médica, ela também é paciente. Como médica, ela sabe então todo o seu estado e como paciente, ela está sentindo na pele tudo o que ela sabe que realmente está acontecendo com ela e diz que essa partida é muito dolorosa, pois ela queria muito poder ver suas filhas crescendo, podê-la chamar de mamãe pela primeira vez, ir para a escola, enfim, ela sabe que não será assim. E então ela pede para que Jerônimo e a Renata cuide com carinho de suas meninas, pois elas foram feitas com muito amor e que ela cuidou desse tempo todo, esses 9 meses, com muito carinho das meninas e pede que assim seja para que todos cuidem bem delas e diz que essas são seus últimos pedidos, porque ela sabe que em segundos ela não conseguirá resistir, pois o que ela está sentindo agora é uma partida. A Marina também, gente, se despede do Jerônimo e ela então, muito triste, chorando e abatida, diz para Jerônimo que ele foi o grande amor de sua vida, que ela nunca conseguiu sentir nada por ninguém da forma como ela sentiu por ele e agradece a Jerônimo por todo esse tempo em que ele fez ela então se sentir a mulher mais especial do mundo e poder então lhe dar o maior presente que alguém poderia ter lhe dado, que é se tornar mãe, e diz que esse título de mãe é um nome lindo e esse era o seu maior sonho e foi o Jerônimo quem lhe ajudou a realizar. E então a Marina diz que agora tudo isso ela devolve para ele e pede para que ele cuide bem delas. Jerônimo, então todo comovido com aquela situação, diz que dirá para as meninas a quão grande a mãe delas foi e diz que também dirá para elas que a Marina as amou mais do que sua própria vida e diz então que ela pode ficar tranquila, descansar tranquila, que ele vai proteger as meninas com sua própria vida. A Marina também pede para que o Jerônimo dê ao nome das meninas, uma delas que se chame Marina e que a outra se chame Malina, que é o nome da mãe de Jerônimo. E diz que essa era uma homenagem que ela queria fazer, uma surpresa para Jerônimo, que uma delas seria então o nome da mãe de Jerônimo. Jerônimo não consegue se conter em lágrimas. Gente, é uma cena pra lá de emocionante, tá certo? Quem realmente consegue chorar à toa com cenas assim de novela, com certeza tem que preparar o lencinho, porque é demais. Há muito choro, há muita comoção e realmente, gente, é uma partida muito grande essa da Marina e até concordo que se alguém aqui achar que é injusta, né, toda essa situação, a Marina deveria conhecer alguém, ser feliz, enfim, é muito injusto a morte então de Marina, porque ela não foi uma pessoa má durante a novela e acabou assim, né, que perdendo então a vida durante o parto, e o Jerônimo e a Renata seguem então comovidos com essa grande perda. A Renata também se aproxima e diz que tudo que ela pediu hoje, tudo isso então será feito. O nome das meninas será o escolhido e eles cuidarão com todo o carinho das meninas. A Marina então, após se despedir delas, então ela se deixa e é claro que ela descansa. Então essa foi a morte de Marina. Agora vamos diretamente para onde está a Josefina.
Josefina está ainda muito maluca, ainda não se recuperou e é como a médica falou, não é? Talvez nem há recuperação para ela. Ela está então tomando sol lá no pátio junto com outros pacientes, quando de repente ela começa então a ter uma alucinação vendo então a Roberta. Ela sorri e então ela fala: "Filha, você está viva, meu amor. O que fizeram com você? Fizeram-me acreditar que você tinha morrido." Aí então a Roberta fala então que ela não morreu, foi você que me matou. A Josefina começa então a gritar dizendo: "Não, eu não fiz isso." E como no passe de mágica, ela começa então a recordar tudo o que foi que aconteceu. Ela lembra então no dia em que ela acabou então dando um tiro na Roberta. Aí a Roberta começa então a falar que o ódio que ela teve então pela Renata acabou então destruindo ela. Aí a Josefina diz que não foi assim. Para você eu sempre quis as melhores coisas do mundo. Aí a Roberta diz que não. O amor é a melhor coisa do mundo, mas você jamais soube o que era isso. Suas ambições ficaram na frente. Mas graças a Deus eu pude me arrepender antes de partir. E isso fez toda a diferença. E hoje eu estou em paz e longe de você. Aí então a Josefina começa a gritar dizendo que ela não está longe, que ela está perto dela. E então a Josefina enlouquece cada vez mais e fica gritando ali, dizendo que ela quer ver a Roberta e que ela não tirou a vida de sua filha, porque ela não fez isso. E então cada vez ela fica mais maluca e fica presa naquele local, né? Ela fica presa também em si mesma e começa então a gritar, dizendo que a Roberta se escondeu e fica perguntando: onde está a Roberta? Cadê a Roberta? Todos estão se arrumando para ir então à feira de vinho que vai acontecer. Gente, é uma loucura. A Renata está com a casa cheia de crianças, parece até uma creche. Ela tem 5 filhos, os 3 dela com Jerônimo e ainda está grávida. E também as 2 meninas de Marina, né, que acabou falecendo, como foi contado a história agora há pouco. Então, ao todo, são 6 crianças pela casa, correndo, brincando, tendo que arrumar. Enfim, é um final muito feliz, não é mesmo? Haja criança! E é claro que a história ainda continua. Jerônimo agora está na feira e ganhou o prêmio Nobel de melhor vinho da fazenda. E ele está radiante e oferece tudo isso ao seu irmão Rafael. E a novela então termina com a Renata e Jerônimo tendo 7 filhos. Aqui eles estão amassando vinhos lá na fazenda, então todos radiantes com toda essa premiação, com toda essa festa, com toda essa farra. A Renata termina grávida de gêmeos e já cuidando então das filhas de Marina, que são 2 e 3 que eles tiveram então juntos, né? O menino mais velho com o outro que tiveram e em seguida outra menina, e a Renata agora grávida de 2. E então esse é o final de Quando Me Apaixono. Espero que vocês tenham gostado. Não sai desse vídeo antes de clicar no gostei, se inscrever no nosso canal e de me contar de onde você está nos acompanhando. Desde já, muito obrigada por sua audiência.